Boa tarde. Alô, alô, acadêmicos e acadêmicos do FootClass. Vamos aguardar a conexão. O Leandro Figueiredo. Ó, Boa tarde. já estou na área e se derrubar aqui é pênalti, não é isso? Maravilha, maravilha. É isso aí. Se derrubar, é pênalti na certa. Bom, primeiro um grande abraço para você, Leandro. Muitíssimo obrigado, né, por ter aceitado o nosso Pô, convite. eu que Você aí que é agradeço. um ícone, né, do mercado publicitário, comercial também. Agradeço aí em nome do FootClass esse espaço aí na sua agenda. A gente bateu um papo hoje aqui sobre gestão do futebol. A gente sabe que futebol ela é uma tarefa multidisciplinar, né? Então envolve aí Exato. inúmeras questões. Então você aí como um executivo de altíssimo nível vai poder nos ajudar muito aí nessa gestão e nesse melhor entendimento. Então, mais uma vez, eu te agradeço a sua participação. Boa tarde. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, né, Guilherme? Acho que. Ó, só vou adiantar uma coisa, eu sempre fui ruim de bola, cara. Então, assim, então não sei se eu vou conseguir ajudar muito com o futebol, mas com os outros temas, sim. Certamente eu vou Não. conseguir ter um papo bem legal e o esporte tem o poder de socializar, né? De trabalhar o poder da inclusão. Então, assim, eu acho que é bem legal. Acho que a gente vai ter um bom papo hoje. Espero que ele seja bem produtivo Não, nesse isso é momento de ótimo. desafio. Essa questão aí de jogar futebol, realmente, assim, tentar, até que eu tentei, mas não deu, né? Então, para ficar próximo aí desse. Mas eu tenho um gol gravado, eu tenho um gol gravado, um jogo festivo lá antes da reforma do Mineirão. Qualquer dia eu vou postar aí para provar a todos aí que tentar, pelo menos eu tentei. Bom, Leandro, mais uma vez agradeço também a todos os acadêmicos, né? E acadêmicos aí do FootClass que têm acompanhado conosco. Já informo vocês que essa live ela vai ficar gravada também no nosso canal do YouTube. Então, quem não tiver ainda inscrito, por favor, se inscrevam, porque realmente aí vai ser um show de conhecimento. Bom, Leandro, até o pessoal conhecer um pouquinho aí, né, quem é o Leandro Figueiredo, esse ícone aí no mercado publicitário, também comercial. Fala para a gente um pouquinho assim da sua formação, né, como que você conseguiu aí almejar esse cargo também aí no Grupo Bandeirantes, mas acho que antes da gente entrar diretamente, mesmo quem é o Leandro, qual que é a formação, por favor, Leandro. Ok, vamos lá. Primeiro, Leandro Atleticano. Mas de todas as minhas aptidões, acho que esse é o menos importante, né? Essa questão do time que a gente torce. Mas eu comecei cedo minha carreira, comecei fui estudante de publicidade, lá, não vou falar o tempo que tem, não, só vou começar a entregar a minha idade aqui. Eu já percebi que tem mais de 15 anos que eu formei, então já tem um bom tempo. Então, comecei numa empresa, uma multinacional, sempre na área comercial e marketing. Nunca gostei de matemática, por isso que eu fui para comunicação social. E o meu primeiro emprego foi onde? Numa empresa de consultoria de business intelligence. Olha que legal. Então, aí, hoje eu virei fera em matemática financeira. Então, ou seja, eu corri, mas a matemática me puxou um pouco. Fiquei durante muitos anos nessa companhia, rodei o Brasil inteiro, fui um gestor mais novo dessa empresa no Brasil e tive a oportunidade em 2007 para o Jornal o Tempo. Na época que eles estavam naquela fusão, lançamento do jornal Super Notícia, e eu tinha um desafio muito grande que era otimizar os processos da área comercial e gerar um novo formato de trabalho que eles estavam em franco crescimento. Então foi quando eu ingressei no mercado da comunicação. Ou seja, já estou indo para 13 anos, né, de mercado publicitário, fiquei alguns anos nesse grupo, 4 anos, tive uma boa ascensão também. Em seguida fui para a Band, assumi a gerência comercial da Rádio Band News em Minas e da TV Bandeirantes. E fui convidado por um outro grupo de comunicação, 2 anos depois foi o Grupo Bel, aí assumi a diretoria do jornal Hoje em Dia, da Rádio 98, Rádio CDL-FM, depois eles compraram a TV Record também, assumi a diretoria da TV Record, fiquei durante 6 anos e meio nesse grupo, que é o Grupo Bel, aqui em BH, né? Inclusive um abraço para todos eles, são pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande pela família Jaju Carneiro e recebi o convite um ano atrás para regressar para a Band, para assumir a diretoria comercial e marketing, um desafio muito bom pela frente, né? Hoje eu sou responsável pela TV, pela Band News e pelo Jornal Metro, na área comercial. E temos um time, né? Na verdade, quem é responsável mesmo é meu time. É ele que faz as coisas acontecerem. Então, é isso. Então, assim, fazendo Bacana. um rápido paralelo, é isso. Bacana. Não, muito interessante, né, Leandro? Porque pela sua fala,
eu verifico exatamente até no início aqui da nossa conversa, comentei da questão de ser multidisciplinar, né? A necessidade do gestor hoje, ele ter realmente a visão de um todo, né? Você falou a questão dos números, quer dizer, mas no final das contas acaba que é relevantíssimo para a sua função também, então as coisas são muito dinâmicas, né? Então essa visão realmente do gestor atual, moderno, sem dúvida nenhuma é muito importante, né? Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas também, é exatamente assim, você sempre foca nessa questão de gestão, né, de criatividade, a questão de, realmente de surpreender o mercado. Né? Não dá para a gente fazer mais da mesma forma o que fazíamos há tempos atrás. Né? Então, essa questão da evolução, ela sem dúvida nenhuma é muito importante. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando aí. A França está te mandando um abraço, o Breno, Leonardo, a Débora. Então, muito obrigado aí, pessoal, pela audiência. Fique à vontade aí, caso queira fazer alguma pergunta. Bom, Leandro, dentro da questão do esporte mesmo, entrando assim, você comentou, né, que o futebol aí não é o seu, o seu forte, mas com relação ao futebol, você já teve algum tipo de envolvimento, algum outro esporte? Você pratica hoje algum esporte aí no dia a dia? Pratico demais, né? Eu nunca fui sedentário na minha vida. No esporte, era assim, no futebol era o seguinte, nunca tive habilidade, mas era o que mais corria. Então, pelo menos, eu me destacava. Aí, depois de uma certa idade, você não consegue mais correr. Então, eu desisti de jogar bola. Porque se eu era ruim tecnicamente, hoje eu não consigo correr como antes, então eu não consigo nem manter o mínimo de performance. Mas hoje, assim, eu faço muito mountain bike, eu corro também. Inclusive, estou até lesionado de tanto que eu corri nessa pandemia, nesse período de pandemia, né? Deu um overtraining aqui, mas eu tenho uma vantagem ainda que é fazer uma ultramaratona. Então, eu sou diabético, né? Eu sou diabético tipo 1. Então, eu utilizo o esporte hoje como meu anabolizante natural para que realmente eu consiga ter uma boa performance. Eu descobri isso com 32 anos de idade, há 7 anos atrás, treinando para um triatlon. Olha que louco, né? Comecei a perder performance na trilha, fui começar a entender o que estava acontecendo, fui no médico, mas opa, peraí, tem uma coisa errada aqui, diagnosticou, e de lá para cá eu intensifiquei mais ainda o esporte, e o esporte, hoje, ele me fez ser uma pessoa melhor do que eu era antes, quando eu não tinha nada. Se pegar todos os Bacana. meus anos hoje, eu sou muito melhor do que antes. E, Engraçado essa analogia do esporte, né? ela poderia ser até antagônica, né? Na verdade, com o tempo, né, passando, a idade, né? Que isso é inevitável, e tendo uma performance melhor, né? E aí, até encaixa bem nessa outra dúvida que eu tenho com relação ao seu modelo de gestão e essa análise aí, o vínculo com o esporte. Eu vejo que você, para chegar nessa performance também, principalmente com os objetivos que você comentou aí agora, né? De triatlo, enfim, se faz necessária a questão da disciplina, né? A gente, né, olhando aí alguns ícones também do esporte, a gente vê no futebol, né? Assim, Cristiano Ronaldo é uma pessoa que, além das qualidades, das habilidades, né, técnicas e tudo mais, ele se demonstra realmente muito preocupado, disciplinado com relação ao futebol, né? Então, assim, a carga de treino é intensa, etc., quer ser sempre o melhor, né? Mas para isso ele treina, se desenvolve a cada dia. No basquete também nós vemos inúmeros exemplos aí, né? Do Kobe Bryant, que chegava antes do treino, saía depois, etc. E tal. E até ali, 10, 11 anos, ele não jogava nada, jogou lá com 14 anos, não fez nenhuma cesta, depois voltou e fez 40. Então, quer dizer, essa disciplina, né, no esporte de alta performance, você entende que, de alguma forma, também ela se faz necessária para os gestores, hoje, de uma forma geral, ou seja, a disciplina, o desenvolvimento pessoal, né, o aprender constante, né? Nós estamos aqui no canal, né, do FootClass, Academia do Futebol. Então, assim, como é que você vê essa correlação da disciplina, do desenvolvimento constante e na atuação como gestor, né, e o executivo? Primeiro, o sucesso ele é treinável. Então é uma coisa que eu bato muito aqui com o meu time comercial. O sucesso é 100% treinável. O caráter você não compra. Quer dizer, o caráter a pessoa tem ou não tem, na verdade. Mas o sucesso, sim, você consegue treinar as pessoas do seu time para que elas tenham alta performance. Obviamente que elas também precisam querer. Né, é o que eu digo. Você pega o caso do Cristiano Ronaldo, que você estou muito bem, termina o treino, ele continua lá chutando a bola, correndo com peso. Aí depois vão falar que é sorte, que ele nasceu com habilidade. Pelo contrário, sucesso é treinável. E quando a gente fala dessa questão da gestão, a gestão de si mesmo, acho que é o maior desafio empresarial que uma pessoa pode ter. Vou trazer eu li há uns anos atrás, na Folha de São Paulo, um artigo do Nizam Guanais, que é um dos principais publicitários hoje do Brasil e do mundo. Ele era obeso, sedentário. A vida do publicitário de agência realmente ela é bem puxada, né?
o ritmo de trabalho, então às vezes impossibilita da pessoa ter um tempo para ela e fazer com as atividades físicas necessárias. E ele começou a fazer uma maratona, começou a treinar para maratona, e ele começou a entender que na maratona a gestão de si mesmo é a melhor decisão empresarial que uma pessoa pode tomar. Então ele começa a fazer uma analogia de qual que é a importância de você ter, primeiro, discernimento, entender um pouco das suas limitações e como você se preparar para isso. E essa fala dele eu achei muito forte, eu trago isso para a gestão, para as pessoas e para os nossos negócios. Se eu quero criar relevância, eu tenho que estar um passo à frente do mercado. E eu só vou estar um passo à frente do mercado se eu tiver uma autogestão, primeiro, do meu time, das pessoas que conglomeram o meu negócio e das minhas atitudes, para que depois eu vá para o mercado. Porque se eu não tiver esse mínimo de preparação comigo mesmo, eu falo agora como profissional, eu vou ser mais um no mercado. Então, quer dizer, e eu não entro nesse mercado para ser mais um. Eu não gosto também que ninguém do meu time seja mais um. Então, assim, o que a gente faz, principalmente aqui na Band, não só aqui na Band, acho que é uma cultura que eu já trago comigo de outros grupos de comunicação, é exatamente isso. De ter esse diferencial e a gente conseguir trabalhar o potencial de cada uma dessas pessoas. Eu percebo muito no futebol, apesar, eu tenho, assim, sou ruim de bola, tá? Mas eu tenho uma ligação com o esporte, com o futebol, com o Mineirão. Já participei de vários projetos comerciais com o Mineirão e com os clubes também em Minas, tanto com o time do Atlético, como com o Cruzeiro, lá com o René. E eu percebo o seguinte, que o mercado do esporte, ele melhorou muito. Eu acho que ele de uns 3 anos para cá, eu sinto uma crescente bem interessante quando você pensa em experiências de marca e como eles estão se apropriando hoje para gerar novos recursos que antes eles não se preocupavam. Então, quer dizer, o mercado está em constante transformação. E eu percebo isso não só nos gestores de comunicação dos clubes, mas nos próprios técnicos. Você pode perceber, tivemos vários técnicos que passaram pelos clubes mineiros, que eu acho que eles não tiveram habilidade suficiente para conseguir extrair ao máximo o que cada um desses jogadores poderiam fornecer para o seu time, para o seu clube. Né? Eu acho que faltou muita habilidade em alguns casos, mas também muita maldade dos jogadores. Né? Porque o jogador também, se ele quiser, ele cai com o técnico. Verdade. É verdade. Então, assim, voltando, só para também não misturar os assuntos, voltando a essa questão dessa gestão de si mesmo como ser uma principal decisão empresarial, eu acho que a gente está no momento, eu não vou nem falar de pandemia, eu vou falar de oportunidades, que a gente tem um momento de fazer uma autorreflexão e trazer um legado. A gente tem que sair daqui com algum legado. E quem chegar para falar que não teve tempo de fazer seus projetos pessoais, de desenvolvimento, de reflexão, eu não estou falando somente como gestor, não, porque eu estou fazendo muito esse trabalho comigo. Mas as pessoas que compõem meu time também, eu falo isso aqui com a minha turma. Galera, é o momento da gente repensar. Quem falar, então, que não teve tempo para fazer isso, nunca mais na vida vai ter tempo. Ah, Leandro, você está sendo duro. Estou sendo duro, não. Estou sendo realista, poxa. Estado de conforto, a gente tem que sair dele. E qual que é o legado que nós vamos tirar daqui? Então, quando eu falo para gestão, o meu papel hoje é o quê? Qual é o legado? Para que a gente não saia dessa pandemia da mesma forma como a gente entrou. Maravilha, realmente assim, são reflexões importantes, né? E fazendo uma correlação com o futebol, que você muito bem colocou, é exatamente isso. Então, quer dizer, enquanto hoje alguns estão reclamando, né, com relação à pandemia, não volta, não volta, outros certamente voltarão melhor do que saíram, fisicamente, psicologicamente, enfim, se preparando para esse momento que certamente nós ainda não tínhamos vivido. O René também, ele né, tem um contato muito grande com a gente, realmente fantástico aí, já participou inclusive de vários eventos nossos do Fute Class, deixo até um abraço aí para ele, quero mandar também um abraço aí para o Gil, para a Gildo, o Pedro, que está acompanhando conosco. E aí dentro desse lado psicológico, Leandro, que você abordou, que sem dúvida nenhuma é muito importante, né, para um gestor, porque nesse momento muitas dúvidas elas acontecem, né, na cabeça das pessoas, muitas com sentido, outras não. Demissão, projetos que não conseguiram evoluir, etc. E a mesma coisa acontece no futebol, né? Assim, como motivar? Os treinadores vão continuar motivando as categorias de base, vão motivar os profissionais, toda a comissão técnica, enfim. Então, como você tem feito esse trabalho psicológico, né, da gestão? Acaba que o gestor também ele assume um papel também de psicólogo em muitas das vezes, apesar de que a gente sabe que depende muito do da própria pessoa, né, se desenvolver, como você bem colocou, quer dizer, a gestão do tempo agora, se alguém deixar alguma coisa acumular, realmente há de se rever muita coisa, né, porque tempo é o que a gente, se nós conseguirmos fazer tudo aquilo trabalhando, né, vamos dizer assim, de uma forma
estruturada como era antes, imagina agora. Então, na sua visão, como que o gestor, né, deve atuar aí com relação à frente de uma equipe, de um time, para continuar fazendo as entregas, para continuar com foco no resultado, enfim. E a mesma correlação a gente faz no futebol, mas aí especificamente no seu caso, como, né, um gestor executivo. Na verdade, tudo mudou, né? Então, esse desafio dessa pandemia, ele só acelerou o processo de mudança. A verdade é essa. Então, o condicionamento dos gestores também tem que mudar, das empresas, das pessoas. O mundo mudou, gente. O consumo vai mudar. A nossa discussão agora é o pós-pandemia, porque você já tem alguns direcionamentos, até do próprio Calil, talvez de uma possível abertura da cidade, a gradativa, a partir da próxima semana. O que eu vejo, Guilherme? Eu vou falar por mim, tá ok? O que eu mudei desse mindset para que a gente conseguisse performar bem, que a gente está conseguindo performar bem, mesmo no período de pandemia. Então isso é bem legal. Eu percebi várias atitudes de pessoas da minha equipe que me surpreenderam por um simples motivo, o processo de confiança que foi criado. E o processo de confiança ele inicia quando você se expõe para o outro, né? Aí vocês começam a gente começa a ter uma abertura melhor com o outro, a gente vai se expondo, a gente vai se complementando e vai gerando uma confiança maior. E eu particularmente, eu parei de cobrar horário, eu estou focado em resultado. Porque agora nós estamos trabalhando um período em home office, apesar que eu estou na Band hoje, mas eu estou com metade só da equipe, a gente está começando gradativamente, a gente está testando para ver como que vai ser. E delegar responsabilidades. A partir do momento que existe o processo de confiança, você delega a responsabilidade, você aumenta assim o trabalho do outro. Eu vou falar por mim também, a questão do home office, eu trabalho 2 vezes mais. Porque eu tenho a necessidade, mesmo estando em casa, de justificar, como eu sou workaholic assumido, de justificar que eu estou trabalhando. Então, eu trabalho muito mais. E a gente trabalha essa questão da procrastinação. A gente ter esse discernimento, ter um pouco de resiliência e ter foco. Porque senão a gente começa a se perder a todo momento. E equilibrar principalmente o trabalho e família, né? Acho que é um grande desafio que nós temos e, ao mesmo tempo, um aprendizado muito bom, até para a gente começar a valorizar coisas que nós não valorizávamos antes. E eu acredito que quando esse processo de valorização, de aproximação com seus entes queridos, com seus pares e tal, te ajuda, sim, a ter uma performance melhor. E para que a gente entenda um pouco do valor de cada coisa que está ao nosso redor. Então, acho que essa aproximação ela nos ensinou muito. E entender também o seguinte, que nós somos parte de um todo, né? E esse todo vai formar essa nossa sociedade. Então, cada um também tem que sair com uma mudança. Então, como que eu sintetizo tudo isso? Processo de confiança. Que é o que a gente conseguiu gerar e, modéstia à parte, conseguiu ter um resultado bem legal. Maravilha, maravilha. Realmente, essa liderança, né? Ela é motivadora. Né? Então, a partir do momento que você compartilha isso conosco, a gente vê também que tanto o gestor, né, quanto a equipe, ela precisa se adaptar para esse novo momento. Agora, entrando um pouquinho realmente aí do dia a dia na operação da Band, desculpa, com relação à grade, programação, até antes da gente entrar realmente aqui, especificamente, né, na sua atuação em Minas, de uma maneira nacional, como é que hoje está a programação da Band, principalmente, né, com relação ao caráter desportivo, e principalmente aí a questão do futebol. Questão de programas, né? Questão da própria audiência também. Certamente, né, nós tivemos aí alteração, seja pela plataforma em si, mas de uma forma nacional, e aí depois eu queria que você fizesse um paralelo também com essa abordagem de uma forma nacional e com uma forma aqui em Minas Gerais, e aí levando em consideração a cultura mineira. Eu sei que a Band ela faz um trabalho fantástico com esse lado cultural, né, e valoriza muito essa questão aqui, mas eu queria que você compartilhasse conosco essa experiência com relação a essas alterações, tanto da grade, quais são os principais programas também da Band, no sentido nacional e aqui local. Por favor, Leandro. A Band ela tem 3 pilares que são muito característicos do negócio dela, né? Onde ela tem um bom posicionamento, que é o esporte, é o canal do esporte, é o jornalismo e a parte de entretenimento. Então vamos começar falando de esporte. Realmente você tem uma agenda hoje muito restrita do esporte. Que o que os apresentadores vão tentando é criar furo de reportagem, traz jogadores, gera debate, algumas pequenas movimentações no mercado, de contratações e tal. Então houve uma adaptação. A gente está fazendo um revezamento, não só nacional como localmente, também dos apresentadores, até para preservar o ser humano.
nesse momento para não expor a equipe. Muitos, inclusive, estão entrando de forma remota, mas continuam participando de toda a programação, porque a gente tem um compromisso com a informação. Então, isso a gente não pode abrir mão dela. Então, o compromisso da Band é esse com a informação. Então, no esporte, eu confesso que nós tivemos que abortar vários projetos, que de fato seria o ano do esporte para a gente. Mais do que nunca, a Band ia voltar com aquela característica, com aquela pegada, porque ela sempre foi vista como canal do esporte. Durante um tempo, acho que ela não potencializou tanto como nos outros anos, mas agora a gente ia voltar com tudo. Mas, infelizmente, tivemos esse momento que nós tivemos que nos adequar. Quando a gente vai para o jornalismo, antes até de eu entrar no jornalismo, o mercado de audiência de televisão e rádio cresceu absurdamente. Nós temos alguns picos de audiência aqui que superaram a 20%. Então, isso para a gente é muito bom. E o tempo de permanência dessa audiência é que é o grande desafio dos grupos de comunicação. Então, no jornalismo, a gente vai muito bem também. Aí o jornalismo não falta pauta, né? Mas só que o desafio agora é o quê? É parar um pouco de falar do Covid, das mortes, começar a falar uma série de coisas e começar a falar o que permeia e as oportunidades que esse momento de reflexão está gerando para a gente. E já começar a falar também do pós-pandemia. A gente tem que começar a sair desse buraco. Então, o nosso jornalista está muito comprometido com a verdade. E a gente está sendo muito bem reconhecido isso. Hoje, o canal da Band no YouTube de jornalismo é o maior canal do YouTube do Brasil de jornalismo. Então, nós até recebemos prêmios agora do YouTube. Pois eu convido aí, quem estiver ouvindo a nossa live, que realmente passe por lá no YouTube e dê uma olhada no nosso canal, porque realmente a gente vai muito bem, obrigado. O entretenimento, eu vou para os realities, né? Como MasterChef, Pesadelo na Cozinha. Agora todos tiveram que, obviamente, sofrer adaptações. Muitos não puderam continuar com suas gravações devido ao período. Mas a Band se posicionou muito bem nesse mercado de entretenimento, que é o que as pessoas querem, né? Então, o nosso viés é muito voltado para esses 3 pilares. Obviamente que nós temos um leque de mais de 40 programas dentro da minha grade, que permeiam diversos assuntos no mercado, mas esses 3, assim, eu vou focar para também não tornar um assunto tão extenso, mas a gente está fazendo esse revezamento, como São Paulo também está fazendo. Nós não paramos nenhum programa local e o nosso jornalismo aqui não para. Não para, não para, não para. Equipe, obviamente, respeitando todas as orientações dos especialistas, dos infectologistas, para preservar as pessoas. Não tivemos ainda casos de contaminação, então isso para a gente é muito bom. Então, assim, graças a Deus, né? Assim, pelo menos a gente consegue preservar bem as pessoas. Então a gente está caminhando bem nesse processo e também aprendendo muito com ele, né? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do grande amigo Nestor Lopes. Ele é de Brasília e ele comenta aqui: a Band sempre levou o slogan do canal do esporte e melhorou muito no jornalismo. Você até chegou a comentar isso agora há pouco. E ele pergunta qual que é a perspectiva da emissora após a pandemia. Um grande abraço, Nestor. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela leitura, Nestor, porque é exatamente isso. Nosso jornalismo realmente está fazendo um trabalho brilhante, está sendo muito bem reconhecido, está sendo muito bem visto pelo mercado, né? Eu vejo aí algumas movimentações contra os líderes de audiência, né? No caso de uma Globo e tal. Não gosto, acho que não é bem esse o caminho. Você vê alguns repórteres sendo agredidos, isso é muito ruim para o nosso mercado. Obviamente que a Globo ela vai sentir um pouco mais isso, porque, sim, não estou entrando na discussão da linha editorial, sim, ok? Sim, não me cabe avaliar isso daqui. Mas realmente o repúdio que está sendo gerado, isso é ruim, porque querendo ou não, quando você vê, por exemplo, alguns jornalistas da Globo sendo agredidos, da Record, da SBT, obviamente os nossos também vão correr o mesmo risco. Porque você começa a influenciar outras pessoas e generaliza os repórteres, os jornalistas. Porque o nosso foco é assim, nós trazemos a informação, a opinião é sua, você forma ela. Nós não estamos obrigando ninguém a concordar com a nossa linha editorial, então a gente tem muito claro isso dentro do nosso grupo. Então, respondendo aí a pergunta do Nestor, desculpa, como é que foi a última parte? Pergunta qual que vão ser os próximos passos? Exato, qual que é a perspectiva, considerando que a Band é um canal do esporte, né? Após a pandemia, se já existe algum norte, o que vocês acham de grade, qual que vai ser o futuro aí pós-pandemia? Vai ter alguma mudança? Não, sim, obviamente que é muito chutômetro ainda o que vai ser do pós-pandemia. Mas, Nestor, a oportunidade que a gente percebe hoje dentro da emissora, que como a gente fez um trabalho muito legal com o jornalismo, principalmente o nosso share, a nossa audiência aumentou, a tendência é que as pessoas permaneçam conosco. Isso é bom. Até pessoas que às vezes não conheciam o jornalismo, tiveram acesso, gostaram e ficaram. Os números nos mostram isso, porque o tempo de permanência, principalmente na Rádio Band News FM, é muito bom.
Mudou totalmente, isso é muito legal pra gente. A tendência, acho que a Band seguir esse mesmo caminho, continuando com esses realities. Obviamente, eu não posso falar pela cabeça de rede, né, que é São Paulo, que quem Sim. dita as estratégias de comunicação do Uhum. grupo, mas pelo como eu estou vivendo o dia a dia da casa, é continuar, obviamente, forte no esporte, forte no jornalismo e trazer principalmente alguns programas de entretenimento aí bem legais para o mercado. Então, a gente segue nessa mesma linha. Né? Uhum. Até porque vai ser um ano de muitos desafios, a gente tem que ter um pouco mais de segurança. E como que você tem segurança? Onde você navega bem. A gente navega muito bem nesses 3 pontos. Então, certamente, eu acredito que o grupo siga nesse caminho. Não, e é interessante que você comentou, né? Que na realidade, assim, oportunidades elas estão aí, né? Então, pelos números que você comentou, obviamente souberam, né, aproveitar essa situação. Então, toda crise, né, realmente surge aí uma oportunidade, né? E aí dentro disso de oportunidade, aí trazendo um pouco mais aí do mundo do futebol e até também aí explorando um pouquinho o seu lado aí publicitário dentro do mundo do futebol e comercial, como é que você acha que os clubes poderiam, né, potencializar e monetizar de alguma forma mais eficaz essa questão, além da questão do sócio-torcedor, né, a gente sabe que uma fonte de receita aí realmente bem interessante. Enfim, como é que você vê nesse momento de pandemia e os clubes aí, né, muitos sem patrocínios, né, exatamente pela ausência de disposição das marcas, dos jogadores e tudo mais. Mas você acha que existe alguma forma aí de monetização que os clubes poderiam, de repente, viabilizar? E fica aí dependendo da sua resposta, tem uma consultoria já gratuita aí disponível para gente. Ou depois eles vão querer me matar, né? Ou isso. Mas eu tenho Ou um ou certeza que outro. não. Olha, o que eu acho, Guilherme? Eu acho que, como eu disse, eu vejo uma evolução muito grande na área de experiências de marca, de projetos customizados vindo do futebol para o mercado. Eu acho que eles poderiam, nesse momento agora de pandemia, utilizar um pouco das ferramentas, que apesar que eu não tenho visto, tá? Pelo menos o Leandro não tem sido impactado com isso, de utilizar, por exemplo, eles têm patrocinadores. Os patrocinadores, teoricamente, continuam pagando ou negociaram alguma parte. Eu não sei quais foram os acordos. Pelo que eu sei, a sua maioria permanece. Obviamente, você Uhum. tem um Cruzeiro que passa um desafio maior de mercado, né? Mas eu trabalharia mais essas lives nesse momento de pandemia, utilizando os nossos jogadores, utilizando os jogadores. Sim. Eu geraria competições entre esses caras de FIFA 2020. Eu faria campeonatos, assim, eu colocaria os times, queria chaveamento, eu criaria uma estratégia digital, porque ninguém pode, né? Nós temos que ficar em casa, temos que respeitar esse momento de quarentena. Eu criaria coisas além. E já estaria pensando também como que eu consigo, nos jogos, no pré-jogo. Foi uma coisa que a gente fez durante muito tempo, quando eu estava na Rádio 98, no Mineirão. Nós fazíamos o esquenta dos jogos. Uhum. Né? A gente começou a fazer esplanada, começou a fazer Mineirão Tribuna, a gente começou a criar uma outra experiência para as pessoas que iam para o estádio. Porque o que aconteceu com os estádios? As crianças pararam de ir, por insegurança. Então nós começamos a criar entretenimentos para que as crianças, os pais tivessem um apelo para levar as crianças até os estádios. Então, eu acho que eles poderiam só virar um pouquinho essa cadeira, sentar um pouquinho mais do outro lado aqui da comunicação, esquecer um pouquinho o futebol. Desaprender um pouco para reaprender. Acho que eles vão precisar fazer isso. Sabe? Eu lembro quando eu retornei para a Band há um ano atrás, o meu discurso para o mercado foi o seguinte: eu estou desaprendendo tudo que eu aprendi até hoje para abrir a minha cabeça para o novo. Então a gente começa a ficar idoso sem envelhecer. O que é o idoso sem envelhecer? É quando a gente acha que a gente sabe tudo e a gente não está aberto para o novo. O mundo mudou. O mundo mudou. Então, essa relação com o sócio-torcedor, por exemplo, eu faria essas competições especificamente para o sócio-torcedor. Criaria o bolão com camisa dos times. Cara, isso geraria uma repercussão entre o Cruzeiro, Atlético, América, coloca o Vila Nova, não sei. Eu faria esses campeonatos virtuais e manteria ativo as marcas. Se eu fosse um patrocinador de um clube, eu cobraria isso do clube. Eu quero minha marca ativa. Eu Uhum. quero que as coisas aconteçam. Agora, como que a gente vai fazer isso? Aí tem que, obviamente, respeitar as premissas de cada clube, a cultura que cada um tem. Obviamente, eu não posso entrar nesse assunto, mas eu faria coisas diferentes, assim, nessa linha do que é possível, né? Fora isso, É, mas também eu já estaria preparando, desculpa só te interromper, Guilherme, eu tranquilo, também fica à estaria vontade. preparando, estudando possibilidades para quando as coisas voltarem. Eu ativaria mais, por exemplo, os CTs com os. Eu estou com a cabeça aqui com galo na veia, né?
com o sócio-torcedor, perdão, tinha me fugido do nome, com o sócio-torcedor. Então, eu criaria mais valor para estimular mais as pessoas a aderirem ao projeto. Porque o que mantém a receita dos clubes é esse pequeno pagamento mensal de cada um dos seus torcedores. Pode ser que algum clube fez isso, tá? Então vocês me desculpem, mas eu, particularmente, como eu disse, eu não fui impactado por isso. Perfeito, perfeito. Bom, quero agradecer a participação aí do Serginho do vôlei, da Fátima, do Marcelo. Se eu fazer um adendo sobre o Serginho aqui do vôlei, pode? Pois é, claro. Serginho, a gente tem um projeto. Não sei se a Serginho responde se pode falar ou não, tá? Detalhar qual que é o projeto. Que, assim, vamos dar um furo aqui agora. Já estava muito bem encaminhado. Infelizmente, esse período agora da pandemia, nós tivemos que abortar o projeto. Mas é um projeto muito legal, pegando muito a questão da inclusão do vôlei para diversas comunidades e também gerar uma competição bem sadia, junto com a Federação Mineira, inclusive, tá? Com o Tomás. Obviamente, o Serginho fez esse intercâmbio. O Serginho é o nosso garoto propaganda, é o nosso curador do negócio. Então, a gente vai fazer um trabalho muito legal com o terceiro setor, que é para a gente tentar descobrir talentos para o vôlei, porque o vôlei hoje, eu acredito que seja o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Eu não sei se eu estou falando alguma besteira. Se eu tivesse, não, sem dúvida. No Brasil, sim. E como eu particularmente gosto muito de todas as atividades físicas, aqui nós já somos um canal do esporte. Então, Serginho, depois você me fala se eu posso falar do projeto, mas se não for esse ano, certamente acontecerá no ano que vem. Isso não saiu do nosso radar ainda não. E também o cara é um monstro, né? Não poderia ter curador melhor. Sim. O cara é um monstro. É verdade. A escolha aí não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Não foi. Não, maravilha. Eu agradeço aí a audiência do Serginho. Parabéns aí pelo trabalho. E fique à vontade, olha, fica o convite aí também para quando quiser falar. Estamos aqui abertos para discutir e falar. É um canal de conhecimento e compartilhamento da informação. Então, já ficamos aí à disposição. Bom, com relação a essa situação de marketing, né, você falou dessas possibilidades aí fantásticas, realmente, de monetização, ou seja, de visibilidade. Enfim, com relação ao marketing esportivo hoje, você acha que ele tem cumprido um papel, aí já também nesse viés aí social, você já até comentou alguma questão do vôlei, mas o futebol em si, você acha que ele ainda tem espaço aí para agregar, né, de uma forma mais audaciosa com relação ao papel social, ou ainda você vê que isso fica ali naquela limítrofe ali entre Estado, privado, etc. e tal? Você acha que ainda tem espaço aí para a gente trabalhar nesse tema? Né? Olha, Guilherme, eu acho que eu vou até polemizar agora. Vou te falar isso porque eu tenho uma característica, eu já tenho uns projetos sociais que eu faço há mais de 15 anos, então eu acho que o esporte não caminhou, o futebol não caminhou para isso até hoje. Quando a gente fala de espaço, acho que o espaço não foi nunca completo. Eu acho que os clubes esperam ou os patrocinadores ou chegar alguém com um mega projeto, um projeto super legal, para que eles possam executar. Então, acho que às vezes eles fazem... O que eu entendo do futebol? Acho que ele tem uma responsabilidade social muito grande. Até quando você vê os jogadores que estão em campo, um começa a agredir o outro, gente, eles estão estimulando as pessoas aqui fora, as crianças, a terem o mesmo exemplo. Eu não sei se eles têm ideia da influência que eles têm na vida, principalmente do torcedor, porque eles mexem com paixão. Eu acho que eles não exploram o terceiro setor, eu acho que eles poderiam sim resgatar mais pessoas. Acho que o futebol ele tem uma característica de salvar vidas, principalmente crianças que estão em situações desfavoráveis do ponto de vista cultural, social, ou seja, né, acho que você entender um pouco do contexto, sim. Eu acho que eles exploram isso muito pouco, mas é muito pouco. Não adianta só, gente, uma vez no ano, uma festinha que vai ter, vai levar o Galo doido, vai levar o Cruzeiro, o Raposão, beleza. Mas eu não vejo projeto nessa linha. Eu não vejo, eu acho que sim. Eu acho que isso é um papel do futebol, principalmente pela forma como eles conseguem influenciar as pessoas e pelo poder que eles têm junto às marcas e junto aos empresários. Se houver, acho que uma atenção, uma boa intenção e um olhar para isso, entendendo que nós não vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos tirar esse lado monetário, esse lado capitalista de lado nesse momento e fazer o bem ao próximo. Sabe? Eu espero que com essa pandemia, também os gestores de futebol e os próprios jogadores saiam com uma mentalidade diferente e tragam um legado diferente. Sinceramente, eu torço para que isso aconteça, mas de fato, eu acho que eles exploram isso muito mal. Bacana. É mais um ponto aí realmente de reflexão, né, Leandro? Realmente a gente sabe, né, que é um esporte que
envolve aí bilhões de reais, né, no mundo inteiro. Então, realmente, eu acho que existe espaço, né, para esse tipo de trabalho aí, como você bem colocou. Ou seja, a gente não está E, engatinhando, né, nisso aí. Guilherme, eu vou citar um exemplo muito simples do que eu vivo. Quando eu coloco na minha rede social, pessoal, estou precisando de ajuda de cesta básica para levar para minha comunidade. Estou precisando de doação, estou precisando de voluntários. Aí todo mundo me chama no direct. Leandro, nossa, eu estou precisando tanto ajudar, que legal, quero ajudar, quero ajudar. Aí eu falo, bacana, domingo, 8 horas da manhã. Acabou o retorno. Então eu vejo que no futebol é a mesma coisa. Para que eu vou olhar para esse assunto se ele não vai me trazer receita? Entendeu? Só que existem outros ganhos aí, gente, são ganhos de marca. E quando você trabalha bem terceiro setor, você posiciona melhor sua marca, você começa a se descolar das demais e principalmente dos seus rivais. Ou você puxa o seu rival junto com você. Né? Pelo exemplo, você vai puxando. Que o valuation da sua marca passa a ser outro. E você, como gestor de marca e de vendas de negócios do seu clube, você consegue performar e vender melhor isso para o seu patrocinador. Porque isso é uma entrega a mais para ele. As marcas hoje têm por obrigação trabalhar terceiro setor, porque senão elas nunca vão ter diferencial competitivo. O produto em si ele é commodity, gente. É o que eu sempre digo, eu sou até muito repetitivo nisso. É óbvio, futebol é futebol. Quem vende maçã, vende maçã. Obviamente ele pode ter uma maçã mais bonitinha do que a outra, uma é verde, outra é vermelha, mas em suma é maçã. Agora, se eu tenho uma fábrica, uma empresa que comercializa maçã, mas eu tenho um trabalho super legal com determinadas comunidades, na hora que o consumidor for na gôndola, ele vai optar pelaquela que tem um trabalho social. Vocês podem achar que isso é uma bobeira. Sim, é uma bobeira ainda no Brasil, porque a cultura não está preparada para isso. Mas quando você olha para o futuro e para o futuro dos negócios, cada vez mais as pessoas vão cobrar isso das marcas. As marcas precisam gerar diálogo, né? Mas não pode também faltar com a verdade, né? Porque hoje nós estamos na era do conhecimento. O consumidor vive essa era do conhecimento. Então esquece, você tem que ter verdade na sua comunicação. Então não adianta também os clubes fazer isso para cumprir tabela. Não. E depois só ligar para os veículos de comunicação e falar o seguinte, pessoal, estou com uma ação super legal aqui, nós vamos distribuir 100 cestas básicas com galo doido e com raposão. Beleza, mas e aí? E durante o resto do ano? É verdade. Não sustenta. Não sustenta. Muito Pronto, bem colocado. desabafei da questão da social, desabafei. E muitíssimo bem colocado, né, Eliandro? São temas realmente polêmicos, né, mas que eles precisam ser suscitados exatamente para gerar esse desenvolvimento. Né? Não adianta a gente saber que existe um problema e simplesmente, ok, sempre foi assim, vai ser assim. E a gente sabe muito bem, e várias marcas, como você, né, comentou aí, já estão se aproveitando, né? Entre aspas, a gente não pode esquecer também, né, do viés comercial, enfim, as empresas sobrevivem, elas precisam de recursos, mas sem dúvida essa geração de valor, enfim, para essa nova sociedade que está sendo gerada, isso aí é um campo realmente muito interessante a ser explorado. E aí, entrando nessa questão de captação de recursos, como que você vê isso, né? Assim, de que forma que as empresas podem trabalhar isso de uma melhor maneira? E aí já entrando também, talvez entrando um pouco nesse tema, usando a tecnologia, como que você acha que pode ajudar na captação de recursos de patrocínio, seja social, seja realmente para Band, seja para clube, seja para monetização em geral? E aí, antes de você responder, só mandar um abraço aí para o Júlio, para a Cláudia, para o Davidson, para Tatiano, Caetano, Renato, está falando que você é fera. Obrigado aí pela participação, pessoal. Muito obrigado. Então, só retomando. Renato Caetano, o Renato Caetano é meu patrocinador, tá? Tô brincando, ele é um grande amigo. Ele é o CEO do Clube Certo, que é o maior clube de benefícios do Brasil. O cara é um monstro, com mais de 1 milhão de clientes. É o maior clube de benefícios do Brasil. Quem não conhece o Clube Certo aí, tá pagando caro, viu? Porque tem desconto de até 50% em churrascaria. Então, o cara realmente ele é muito bom. Obrigado aí, Renato. Desculpa, eu comentei aqui Caetano Renato, que é o nome que apareceu, mas Renato, um grande abraço para você e obrigado aí pela participação. Bom, então retomando com relação à captação de recursos e a questão do uso da tecnologia para isso, a gente fazer desafio aí de fazer essa mescla e você passar para a gente essa visão. Tá, Guilherme, na verdade não tem uma receita de bolo para isso, né? Isso até é um termo muito usado na área da comunicação, que é o omnichannel, que é o quê? É você otimizar todos os seus pontos de contato com a sua audiência, com seus clientes, e conseguir remunerar todas essas frentes de contato.
puxando, por exemplo, o negócio de vocês, que é o futebol, é como eu consigo me remunerar bem nas plataformas digitais, como que nesse momento de pandemia eu faço uma relação com o sócio-torcedor, como que eu ativo minha marca em camisa, no gramado, no estádio, nas transmissões, ou seja, nas visitas ao CT. Então, como que eu consigo me apropriar de todas essas frentes de comunicação? Então, particularmente aqui na Bandeirantes, a gente explora isso muito bem. Hoje, o nosso viés, a nossa conduta hoje é realmente entender as marcas e personalizar projetos para elas. Não simplesmente hoje levar um pacote de mídia tradicional. Às vezes, nós surpreendemos os clientes. Eles falam, Leandro, eu pedi um orçamento para o seu time comercial, que eram 30 comerciais e 15 ações de merchandising no programa Os Donos da Bola. A gente leva possibilidade de podcast, ações promocionais, posts customizados, webinar, lives com os nossos apresentadores, ou seja, fazendo com que as marcas se associem ao nosso conteúdo para criar diferenciação. Isso já é uma cultura da empresa que é imposta pelo nosso diretor executivo, que é o Bernardo, por eu que sou o diretor comercial, junto com a minha equipe, isso vem de São Paulo também, ou seja, a gente tem de forma linear esse conceito dentro do grupo, com que faz com que a Band consiga ter um bom posicionamento, principalmente no esporte, especificamente falando. Né? Por exemplo, quando eu vou para o jornalismo, aí a pegada ela é diferente. Né? O jornalismo não faz ações de merchandising, a gente não mistura nada do jornalismo com o comercial, a gente respeita bem essas áreas, isso é muito claro para a nossa audiência. Então, voltando à sua pergunta, a gente trabalha muito essa multiplataforma que a gente chama de omnichannel, que é o que eu acho que os clubes até fazem isso muito bem. Obviamente, tem um longo caminho de aprendizado. Eu vi que o René Salviano, particularmente, é um grande estudioso também desse mercado, eu percebo isso no René, e acho que eles têm também feito muito benchmark com os clubes na Europa. Sim. Então, assim, eu acho que é um momento que realmente todos nós estamos batendo cabeça, reaprendendo, para tentar explorar ao máximo todos os pontos de contato que a nossa marca, por exemplo, Band, TV Bandeirantes, Rádio Band News, Jornal Metro, tem com a audiência. Então, do ponto de vista comercial e marketing, é isso, né? É isso que eu acredito. Perfeito. O Guilherme Laz, ele fez um comentário, né? As marcas querem mais conteúdo, histórias e experiências, né? Então, é exatamente isso que você comentou. Bom, a gente acompanha aí, né? A gente sabe vários autores, e tem o Kotler, inclusive, né? Que é o pai aí do marketing, tem um livro dele, né? O do tradicional ao digital, que fala muito dessa mudança, né? Que está acontecendo no mercado. Você comentou muito bem a utilização de outras plataformas. Hoje, né, felizmente, nós estamos podendo nos comunicar aqui, tem aproximado muito também as pessoas, né? Isso tem facilitado também. E muita coisa foi revista. Lógico que empresas, não tem dúvida também que na Band isso aconteceu, né? Eu acredito até que já era utilizado, mas talvez agora seja de uma maneira mais recorrente, não só no Grupo Band, mas todas as empresas aí do tamanho de vocês, empresas também de pequeno, médio porte, mas que é a utilização da tecnologia, né? Com a pandemia aí, praticamente nós aceleramos 3 anos, né, desse momento para 3 meses aí, né? As pessoas se reinventaram e tudo mais. No seu caso aí, como gestor, enfim, diretor de primeira linha, você sentiu assim alguma alteração, teve necessidade de se reinventar no sentido de antecipar algum movimento? Vocês já estavam nessa linha de utilização dessas tecnologias, dessas outras plataformas? Como é que isso foi internalizado aí por vocês, Leandro? Olha, teve alguma antecipação? Com certeza. Como assim? Eu posso falar pela área comercial, né? Pela área comercial, sim, houve uma antecipação. A gente sempre pensou, obviamente, sempre esteve no radar. Como trabalhar de forma remota, como é que seriam esses atendimentos, como é que a gente seria uma relação com o mercado. Obviamente, os funcionários fora de um grupo de comunicação, onde tudo aqui é muito vivo, né? Tudo aqui acontece muito rápido, é tudo muito dinâmico, é muito legal. O mundo da comunicação, ele é sedutor, ele é muito legal, porque não existe rotina. Então, isso é muito legal. Mas, obviamente, que não esperávamos isso. Tivemos que nos adaptar. Vai no amor ou vai na dor. E como eu te disse, Guilherme, nos adaptamos muito bem. Mas para o nosso negócio comunicação, a gente entende a necessidade de ter as pessoas próximas, tá? A gente sente essa necessidade, primeiro pelo nível de... Se isso aqui fosse uma receita fosse uma padaria, tivesse uma receitazinha e sim uma linha de produção, ok. Mas aqui não é linha de produção. Um dia é diferente do outro.
Então, existe uma aproximação da minha equipe comercial com a minha equipe de projetos especiais, de análise de mercado, de concorrência, para customizar o projeto, entender um pouco da característica da marca, como que ela pode se apropriar do meu conteúdo, que é isso que vai gerar diferenciação para ela. Então, essa aproximação do meu negócio ainda é muito importante. O que eu posso dizer são de clientes que me passaram a experiência da seguinte forma: Leandro, eu já coloquei uma nova regra agora após pandemia, uma vez por semana o meu funcionário trabalha em home office. Aí, legal, eu fui conversar um pouco com os funcionários. O funcionário falou: não, Leandro, eu tô adorando essa ideia, porque eu tenho mais tempo para cuidar das coisas da minha família, cuidar um pouco mais do meu filho, tenho proximidade com a minha empregada, que às vezes eu nem a vejo. Então, quer dizer, eu vejo com bons olhos, assim, e voltando a falar aqui da Band, para a área comercial, para a gente foi tranquilo. Foi tranquilo. Perfeito. Com relação a agora impactos assim, financeiros, né? Você comentou um pouquinho com relação aos canais que aumentaram e tudo mais. No futebol, a gente percebe que vários clubes foram impactados, né? Principalmente aqueles com a receita menor da Série D, da Série C, futebol feminino também. Nós tivemos a oportunidade aqui de conversar com vários executivos também de clubes e percebemos, sim, né, essa questão dos impactos. E até mesmo em grandes clubes, né? Nós observando a mídia, a gente vê que até clubes grandes, também da Série A, aí, tiveram impactos. No seu caso aí, com relação a contratos de publicidade, enfim, teve um aumento ou teve um decréscimo com relação a isso? Teve algum tipo de impacto aí? Óbvio que sim, mas eu digo assim, foi positivo no caso de vocês? Assim, obviamente, houve um impacto. Ao mesmo tempo, apareceram outras oportunidades de negócio com mercados que até então nós não explorávamos. E não é o óbvio, vamos agora a equipe comercial atacar delivery. Não, porque o delivery não está precisando anunciar. Ele naturalmente já estava com uma alta demanda, né? Nós começamos a aprender a trabalhar com outros mercados, por exemplo, o ensino à distância, com os cursos EAD. Até as próprias universidades e faculdades, elas entenderam que nesse momento, vou focar para esse negócio, vou focar nesse mercado do EAD. E nós aproveitamos. Começamos a gerar, por exemplo, conteúdo para hospitais, o conteúdo para planos de saúde, com dúvidas que as pessoas têm sobre a questão da utilização, das coberturas, das garantias. Então, sentimos, obviamente, um impacto, como todos os grupos de comunicação. Um ponto favorável que tivemos foi realmente a repercussão do nosso jornalismo nesse período agora, que deu uma sobrevida muito boa para a gente. E nós saímos dessa pandemia, assim, eu já estou considerando que a gente já está começando a sair dela, eu também tenho que ser otimista. Sim. A gente sai muito melhor e muito mais preparado. Muito mais preparado, sabe, Guilherme? Eu acho que ela veio, obviamente, nunca é bom uma crise como essa, mas ela veio para nos ensinar. E nós estamos tratando todas as nossas dificuldades aqui na área comercial e de marketing, nós estamos tratando essas dificuldades para virar conhecimento. Então a gente realmente está aprendendo muito, inclusive aprendendo muito a lidar com outros segmentos que até então nós não tínhamos contato. Então isso é muito bom, muito legal. Muito interessante. E com relação às grades, né, de futebol, a gente sabe que foi uma situação bem complexa, né? Ninguém esperava, enfim. A gente sabe que o futebol, como você bem comentou, ele é uma situação muito dinâmica, né? Se as informações elas passam, né, não duram aí 20 minutos, que sabe o futebol, a gente sabe que é muita movimentação do mundo inteiro, né? E assim, na minha visão aqui, não sendo entendedor aí do seu negócio, óbvio, eu acredito que tenha sido desafiador, não preencher realmente essa grade com informações de futebol. Você comentou a questão de furo. Mas, assim, como é que foi no momento? Bom, agora não temos, principalmente os canais específicos de futebol. Como é que nós vamos preencher essa grade? Né? O que nós vamos fazer? Então, assim, como é que foi esses bastidores aí, contar um pouquinho? Eu acho que isso também é uma curiosidade interessante para poder sair e criar uma solução aí para esse desafio. Realmente foi desafiador. Obviamente que eu não posso falar pelo jornalismo do grupo, né? Sim, tem o Murilo Rocha, que quem toca isso, mas eu vou te falar um pouquinho. A gente resolveu inverter essa lógica. Poxa, dentro do esporte, o que as pessoas querem ouvir? Então a gente tentou inverter essa máxima. Ao invés da gente simplesmente procurar informação nos clubes, até porque não tem jogo, então é difícil, né? Como é que você vai ficar gerando conteúdo? E mais do que isso, como é que você vai criar relevância nesse período? Porque conteúdo você consegue gerar qualquer tipo de conteúdo, mas criar relevância, existe uma distância muito grande. Dentro do nosso esporte, nós entramos com um boletim sobre saúde, boletim sobre o coronavírus, informações quentes que estavam acontecendo no mundo, com os principais assuntos, por exemplo, as vacinas, tecnologia, os óbitos, as pessoas que se recuperaram. Assim, nós munimos a população de informação além do esporte.
Porque senão ia ficar realmente um conteúdo sem muita relevância. Então o jornalismo realmente fez um trabalho brilhante e os apresentadores também, né? Fizemos até um rodízio deles. O Everton Guimarães apresenta uma semana, na outra foi o Cadu Doné, depois foi o Cristiano Junqueira. Então, ou seja, a gente fizemos um bem bolado e foi muito desafiador. Mas foi mais desafiador para os apresentadores. E a sorte é que o timaço que a gente tem de esporte aqui, né? Hoje nós temos um grande time, só recapitulando, Everton Guimarães, CJ, Vinícius Grisse, Léo Gomide e Cadu Doné. Então eles têm muitos contatos, eles têm muitos furos de reportagem. Então isso fez com que a Band se posicionasse muito bem no esporte nesse período de pandemia. Então todo dia era uma novidade. Entramos muito de forma remota, de forma online, com grandes nomes do futebol, até Roberto Carlos, a seleção, entrou conosco, grandes treinadores. Então, o conteúdo, eu acho que nesse momento da pandemia, ele foi mais relembrar os tempos áureos do futebol, aqueles timaços que o Brasil, nós já tivemos muito orgulho de ver, que antes de começar um jogo da seleção brasileira, nós já sabíamos que a dúvida era se ganhava de 4-0 ou de 7-0. É verdade. Que hoje mudou drasticamente. Então, hoje as coisas mudaram. Então a gente foi muito nessa linha. Foi muito aprendizado, Guilherme. Foi muito bacana também. É interessante você comentar isso, porque né, nós vemos aí algumas plataformas de comunicação que realmente você comentou uma situação bem interessante, que é essa reinvenção, né? Você comentou aí de jogos antigos, né? E realmente é muito interessante, né? Você rever isso num outro momento, né? Com uma visão mais crítica, também com familiares, enfim. Os próprios atletas, todos aqueles stakeholders ali, de repente, aprendendo também com aquilo, né? Olha, isso aqui funcionava, isso aqui não funciona mais. Tem uma série interessante aí que viralizou, né? O Último Arremesso, né? Do Michael Jordan. E aí a gente olha também assim, a questão de monetização, que você bem colocou, quer dizer, a marca, né, Air Jordan, Nike, assim, venderam absurdo, com essa antecipação, né, que foi feita lá a parceria da ESPN com a Netflix, no sentido de antecipar essa situação em virtude da pandemia. Então, eu acho que é bem isso, né, Leandro, que você comentou, quer dizer, é conseguir identificar um pouco essa necessidade do mercado que você comentou, né, quer dizer, o que o mercado quer, né, assim, o que a gente pode trazer com relação a isso. Você entende, então, que esse tipo de cenário, essas alternativas aí de reforçar a marca anterior, né? Ou seja, as histórias dos clubes, né? Porque cada clube está aí hoje porque existe uma história, existe um atleta que fez com que eles chegassem lá. Como é que você vê essa relevância aí com relação a esses programas, né? Essa situação aí que tem aparecido? Bem, eu acho que realmente nesse período de pandemia a gente viveu de história, né? A gente viveu do que aconteceu. É verdade. Então não tem nem muito o que falar sobre. Não tem mágica. Não tem mágica. Mas os gestores realmente de futebol, gestores comerciais, gestores de determinado, qualquer empresa, é o momento de se desdobrar, de realmente virar a cadeira, sentar na cadeira do consumidor. Né? Cada vez mais isso tem que acontecer. É aquela história, a sorte bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Então, cada vez mais nós gestores precisamos estar preparados para essas mudanças de mercado. Volto a repetir o que eu disse lá no início. A gente não pode ficar idoso, a gente tem que tomar cuidado, a gente vai estar ficando idoso sem envelhecer. Que é o quê? A gente tem aquelas crenças limitantes, né? A gente tem que deixar de lado essas crenças limitantes, olhar para o mercado de uma outra forma e customizar os nossos produtos e serviços aos anseios de mercado. E você tem que estar sempre um passo à frente da sua concorrência. Ah, mas se o seu produto é commodity, amigão, se você só briga por margem de preço, realmente você tem um grande desafio. Você tem que começar a criar outros negócios que permeiem em torno do seu negócio para criar valor percebido. Por exemplo, aí a gente volta no esporte. Por que o Atlético Cruzeiro criaram um campeonato aqui, sei lá, um microcampeonato mineiro de FIFA 2020, do PES, sei lá. Imagina o que isso iria gerar de ganho para esses caras em YouTube. Verdade. De views. Sei lá, faz isso com um sócio-torcedor também. Bota um sócio-torcedor para o cara concorrer e fazer parte do time. Vou jogar junto com o Ricardo Oliveira no ataque do Atlético e no Cruzeiro lá eu vou jogar junto com um outro atacante do Cruzeiro. Sei lá, vou ser o zagueiro, mas o Fábio está jogando comigo. Então, eu acho que poderia ter feito essa triangulação, que seria bem legal. Eu acho que daria uma boa repercussão. Não, sem dúvida. A oportunidade, ela está aí, né, Leandro? Então, realmente, a gente tem que saber surfar nesse momento aí e sair melhor, como você mesmo colocou. Bom, Leandro, conversa boa, passa rápido, né? Infelizmente, é isso aí. A gente está caminhando aí para o final. Eu queria te fazer assim, mais duas perguntas. Primeiro,
Assim, qual que você acha que vai ser, serão, né, os grandes desafios aí da Band nesse de 2020, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que quando a gente voltar aí vai ser uma velocidade incrível. No segundo semestre a gente já tem essa percepção aí de velocidade, principalmente com o número de situações que vamos ter que enfrentar, né? Então, assim, como mensagem final, realmente gostaria que você falasse quais são os principais desafios aí e aprendizados, né? Que o grupo, você à frente aí da diretoria comercial aqui em Minas Gerais, Uhum. verifica e coloca isso como meta para vocês. Bem, eu vou falar sobre o ponto de vista comercial. Eu acho que o maior desafio nosso é diagnosticar o que, que as marcas pretendem. Como que elas pretendem se posicionar no mercado. Porque cada segmento foi impactado de uma forma. Então eu vou precisar ter, obviamente, na minha equipe, profissionais mais preparados para fazer esse tipo de diagnóstico, para levar soluções bem dentro do que as empresas esperam. E, na verdade, as empresas também estão batendo cabeça, elas estão perdidas. Eu vou ter que ter realmente médicos aqui na área da comunicação para fazer bem esse diagnóstico. Então, eu estou trabalhando isso muito com o time comercial e principalmente de projetos. Né? A gente, por exemplo, amanhã a Band News completa 15 anos, a gente estava conversando aqui o que nós vamos fazer diferente, mas em breve vocês vão ter notícia aí, já vai fazer uma coisa bem legal, que também respeitando o momento que o mercado passa, né? Porque a gente também tem que ter um bom senso de entender quais são os momentos de fazer uma comunicação mais agressiva ou uma comunicação mais tradicional, né? Até para respeitar algumas famílias que tiveram suas perdas, né? E como o mercado está fragilizado. Mas o que eu vejo, Guilherme, é muita oportunidade para quem estiver preparado, vai surfar uma onda bem legal. Para quem só está lamentando e só está vendo dificuldade nesse momento que nós estamos vivendo, vai ser retrógrado, vai parar no tempo, e lá na frente, quando a virada de 2020 para 2021, ele vai ver que realmente o negócio dele vai fracassar. E nós vamos para cima do mercado. Quando liberar, pode ficar certo, nós vamos ter os projetos mais legais do mercado, os projetos mais disruptivos, os projetos mais aspiracionais para que as marcas olhem e falem, eu quero fazer parte disso. Então, Excelente. esse que é o meu desejo, esse que é o meu desafio. Eu estou com mais de 14 projetos parados, aguardando esse momento passar. Até para ver quais são execuíveis, né? Agora você não pode ter aglomeração, uma série de Sim. coisas. Mas a gente está super preparado. Só estou esperando abrir a cidade. Maravilha. Eu costumo dizer isso também para o pessoal. Assim, olha, pessoal, esteja sempre preparado, né? Porque a oportunidade, como você bem comentou, né, ela passa. E se a gente não estiver preparado, meu amigo, naquele momento, já era, né? Agora, se para a gente Exatamente. finalizar, Leandro, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Como eu disse, essa live ela vai ficar no YouTube, nós vamos usar realmente no mundo acadêmico também, e demonstrando, né, como que o executivo moderno, a gente está aqui, é um canal de futebol, a gente faz essa relação com o futebol, mas é multidisciplinar. Né? Como eu disse no início, o gestor realmente tem que estar antenado a tudo. Né? Você, publicitário, gestor de comunicação, gestor comercial, realmente aí deu um show na gestão, vinculando realmente tudo isso, como pode ser também aplicado no esporte, no futebol, para treinadores, executivos, enfim. Isso tudo é muito importante. Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem realmente para os nossos acadêmicos aqui do futebol, do FuteClass, para que aqueles que queiram, de repente, entrar nesse mercado de futebol, no mercado de comunicação também, né? Seria como se Sim. fosse uma mensagem sua aí para quem está querendo entrar nesse mundo aí. Nós temos um minuto. E já de antemão te agradeço a participação aqui no nome do FuteClass. Pô, obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Esse bate-papo é sempre bom, né? A gente fala muito, mas a gente mais aprende do que fala, então, assim, É do verdade. que a gente passa para as É pessoas. muito Eu gosto bom. muito desse papo e faço isso com muito carinho, muito amor, porque realmente é o que eu amo fazer. Muito obrigado. O que eu digo de mensagem final é o seguinte: a gente começar a abandonar uma série de crenças limitantes. O mundo mudou, o mercado mudou. Porque quando você começa a abandonar essas crenças limitantes, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Vocês que são gestores de futebol, gente, comece a olhar para o gramado e entender que ele não é apenas retangular. Comece a ver o que está além disso. Comece a ver oportunidades. Na comunicação a gente fala olhar de turista. Olhar de turista é você todo dia você tem uma rotina, você passa pelos mesmos lugares para ir para o seu trabalho. Passe nesse mesmo lugar, nesse dia, comece a olhar coisas que você nunca olhou, como se você estivesse a primeira vez naquele lugar. E se abandonar a crença limitante, porque senão você sempre vai querer fazer do mesmo jeito, só que o mercado mudou. Aí você vai cair num limbo que vai chegar uma hora que você não consegue mais sair dele, porque você está acorrentado com a âncora no pé. Porque quando você abandona essa crença limitante, você começa a fazer diferente. Seu mindset muda. Então você começa realmente a ter um novo condicionamento. E você começa a fazer melhor. Fazer melhor não é fazer melhor com a régua do outro, não. É fazer melhor dentro das suas limitações. Porque quando você coloca só a régua do outro, você sempre vai estar desfavorável. Eu sou muito bom em alguma coisa, Guilherme.
você é muito bom na área do direito. Nunca que eu vou conseguir ser um cara capacitado como você na área do direito. É também porque eu não quero. Também não é minha área de aptidão. Perfeito. Então, assim, se eu colocar, no dia que eu quiser ser igual o Guilherme, e eu conseguir chegar à pressa, já vai estar um outro passo. Aí vai gerar um processo de frustração. Então, eu acho o seguinte, abandonar a crença limitante, a gente precisa fazer diferente, mudar os nossos funcionamentos.